E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e fazer uma resenha boa. Família, a gente tá trazendo aqui várias opiniões de ex-jogadores, jornalistas. Quem é o favorito pro clássico de amanhã? Quem é o favorito para classificar aí para essa final? Quem tem o melhor elenco ou quem tá no melhor momento? E aí eu quero trazer aqui para acrescentar nesse debate, saber o que você acha. O Cantarelli tava lá no Charla fazendo uma resenha e o debate era o seguinte: o trabalho mais difícil de dar certo era o do Barbieri, que estava montando o elenco, ou do Vitor Pereira, que pegou um elenco pronto aí, um elenco que conquistou um debate bom. Quero saber a sua opinião. Elias Júnior também falou sobre esse confronto e, segundo ele, a forma que o Barbieri gosta de jogar não se encaixa aí com a maneira que o Vitor Pereira pensa futebol, as características do elenco do Flamengo, e por esse motivo ele acha o Flamengo favorito. Vamos trazer aqui para debate. E o João Guilherme também falou aí, e eu quero saber quem você acha que ele escolheu como favorito aí pro clássico de amanhã, família vascaína. Vamos seguir aqui o nosso vídeo, mas antes de falar rapidamente aqui da minha parceira, se você gosta aí de jogar, fazer aquela fezinha nas casas de aposta, aí apostar no nosso Vascão amanhã, 1xBet, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Se você depositar 100, 200, 300, até R$1.200 usando aí o cupom família 1x, eles vão dobrar para você. Então, se você conhece, troca aí para 1xBet, para dar moral aqui pro Thiagão. Se você não conhece, quer fazer uma fezinha nesse mercado aí, garantido gelo no final de semana, chegou a hora, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, família vascaína. Vamos seguir aí pro nosso debate. Eu quero trazer aqui primeiro o jornalista lá da Band, Elias Júnior, falando esse é o ponto de vista porque ele acha o Flamengo favorito. Explica só. Qual é a minha expectativa? Eu acho o seguinte, que o momento do Vasco é melhor, eu adoro o trabalho do Maurício Barbieri, mas eu acho que o Barbieri ele tem uma ideia de jogo parecida com a ideia que é a ideia do Flamengo de proposição e tal. E só que, se você analisar nome a nome, e eu tento fazer isso com muita clareza, com muito cuidado, o time do Flamengo é melhor que o do Vasco. Então, se o time do Flamengo, vamos tentar ser o mais lógico, justo e equilibrado possível, tentando sempre manter equilíbrio e lembrando sempre, né, Kalinka, que nós não temos pretensão de ser dono da verdade. A gente tem a obrigação de fundamentar bem as nossas posições. Essa é a minha obrigação. Não posso chegar aqui e dar uma opinião que não tenha fundamento, que não seja bem fundamentada. Essa é a minha obrigação. Sem, repito, pretensão de ser o dono da verdade. Mas vamos lá. Se você tem treinadores que têm ideias parecidas, a ideia neste momento do Maurício Barbieri é muito parecida com a ideia histórica do Flamengo de ser um propositor, de marcar alto, de buscar ser protagonista do jogo. Só que o time do Flamengo é melhor que o time do Vasco. Então não adianta nada. Ah, Elia, o que você está falando? O time do Flamengo é melhor do que o time do Vasco. O time do Flamengo é melhor que o time do Fluminense. O time do Flamengo é melhor que o time do Palmeiras. O time do Flamengo é melhor que o time do Atlético Mineiro. O time do Flamengo é melhor do que o time do Boca Juniors. O time do Flamengo é melhor do que o time do River Plate. Essa é a realidade. Nome a nome. Orçamento por orçamento. Custo mensal por custo mensal. No papel, é isso que você quer dizer, Tudo Elias? no papel do Flamengo é melhor do que todos esses que eu falei. Então, se essa é a realidade no papel e se os modelos são parecidos, na minha opinião, para 180 minutos, o Flamengo é favorito diante do Vasco. Essa é a minha opinião. Não significa que a gente vai ter amanhã um Flamengo nadando de braçada no Maracanã. O que significa é que a gente vai ter um grande jogo. Um histórico jogo amanhã no Maracanã, imperdível, e graças a Deus esse jogo imperdível e histórico vai estar aqui na tela da Band, né? Tá aí, família, eu vou te ser sincero, cara, eu discordo um pouco aí do Elias Júnior. Claro que se você falar que o Flamengo tem o melhor elenco, né, mais opções, isso é uma verdade do futebol brasileiro, aqui do futebol sul-americano, isso é uma verdade. Agora, da questão tática, eu discordo, porque eu acho que nem o Vitor Pereira, ele sabe como ele quer jogar aí com o Flamengo, jogou com o Vasco de uma maneira, jogou com o Fluminense com 3 zagueiros, ele tá tentando achar ainda a forma de jogar. E o Maurício Barbieri é um treinador que no Vasco está se adaptando muito bem
Claro que a gente sabe que ele gosta de pressionar, de ter a posse de bola. Foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o Botafogo. Mesmo tendo 3 volantes, ele buscou pressionar, marcar pressão, intensidade, ter a bola, aproveitar, né, chegar na frente. Mas contra o Flamengo a gente já viu o Maurício Barbieri adaptando seu time atrás da linha da bola, tentando marcar pressão e sair na velocidade. Então ele se adaptou muito bem à maneira de jogar do Flamengo. Então eu discordo aí do Elias Júnior nesse sentido. Não é a questão do Maurício Barbieri jogar e o Flamengo ter mais qualidade, ter mais posse de bola que faz o Flamengo ser favorito. Porque o Maurício Barbieri tá mostrando muito talento aí, muito recurso, muitas ideias, ter o elenco na mão, ter o grupo na mão e mudar a forma de jogar. Então eu quero ver como é que o Maurício Barbieri vai adaptar o time do Vasco aí mais uma vez. Será que ele vai jogar da mesma forma que jogou no primeiro confronto? Vamos aguardar, porque o Maurício Barbieri sempre tira ali uma da cartola. Vamos seguir aqui o nosso vídeo agora para o debate lá do Charla Podcast, do Cantarelli, que debateram o seguinte: o trabalho do Maurício Barbieri é o mais difícil ou do Vitor Pereira? Família vascaína, vamos ver esse debate e quero que você coloque sua opinião aí também. Vamos lá. Mas não é fisicamente. Físico, também é fisicamente. Não é fisicamente. Também é fisicamente. Pra mim, o Vasco tá... Fisicamente, você tá apto pra... Mas isso diminui a bola. O Vasco joga a bola com um time pior do que o do Fluminense e do Flamengo por causa de um trabalho muito bom de campo do Maurício Barbieri. Tá, mas isso não exclui o bom trabalho dele, não. Eu só não consigo... Campo, eu só não comparo os dois trabalhos. Porque um chegou no dia 2 e no dia 7 tinha jogo, e a expectativa é completamente diferente. É diferente. Eu só não comparo por isso. Eu não vou falar assim, olha... Barbieri tá há 3 meses. VP também tá há 3 meses. Olha o trabalho, porra. É totalmente diferente. Agora, que ele é competente, que de repente outro treinador não fizesse o Vasco jogar bem em 3 meses, concordo. Total mérito dele. Agora, ele tá podendo fazer, graças a Deus pra ele, podendo fazer passo a passo direitinho. Primeiro, polir o time fisicamente. Depois, ajustar o time taticamente. Depois, potencializar o time tecnicamente. Ele pode fazer isso. Sem ter que ir no meio igual um louco. Olha... Por exemplo, ele começou o trabalho dele. Ele não tinha um time. Um outro time até do que esse. Ele não tinha. E ele foi montando esse time. Os caras foram chegando. Então, o Capasso, por exemplo, chegou, estreou contra o Flamengo e entrou no fogo. Ele não tava servindo no banco. O Capasso, ele entra no fogo contra o Flamengo e ainda já... O primeiro lance dele é dar um tranco no Gabigol. Foi o primeiro lance que não muda rigorosamente nada. Tudo bem, mas o que eu tô dizendo é o seguinte: é muito difícil o trabalho que vem fazendo o Barbieri. Eu não tô discordando de você que é difícil. Se você comparar com o Botafogo, então... Meu Deus do céu. Eu não tô discordando que é difícil. Por exemplo, eu acho que aí sim, os trabalhos eles podem ser comparados. Por exemplo, você tem o Fluminense no estágio que disputa Libertadores também, mas que nesse momento não tá disputando pré-Libertadores. Então, assim, as dificuldades dos confrontos, elas não podem ser comparadas a do Vitor Pereira com a do Barbieri. Você pode comparar sim. Você pode comparar sim. O trabalho do Vasco é muito mais bem feito que o do Flamengo. Concordo. Muito mais bem feito. Vou concordar 100% com você. Agora, que a dificuldade do trabalho do Vitor Pereira, independentemente dele ser bem implantado ou não, a dificuldade do trabalho do Vitor Pereira é maior por conta dos desafios. O próprio Dorival, se continuasse, teria mais dificuldade. É só você pegar quantos times de Série A o Flamengo enfrentou, quantos times de Série A o Vasco enfrentou. Não, eu entendo isso, mas aí o objetivo do Flamengo, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo assim, você construir um time nas condições que o Barbieri chegou... Também é difícil. É muito mais difícil do que construir um time nas condições que o Vitor Pereira chegou. E você chegar num time que você não pode... Títulos, você não vê hoje uma construção de um time no Flamengo. O Flamengo não tem um time. Não, sim, aí é o trabalho mal feito dele. É o trabalho mal feito agora. Chega você num time e você não pode impor a sua ideia de jogo porque já tem um time montado e você não pode mexer porque dia 7 tem uma final. É isso aí, essa é a questão. Essa é a questão que eu tô falando. Sim, mas... O Barbieri, ele chegou com a ideia de jogo. Não, ele chegou com uma ideia de jogo e fez foi escolhendo os caras. Não é bem assim. Não é porque não foi. Não, o vasco começou a contratar. Quando o Barbieri chega, não tem ninguém. Não, mas por isso que ele escolhe, junto com o Paulo Brax. Sim. O Léo foi ele que escolheu. O Jair foi ele que escolheu. Tudo pro esquema dele. Ele joga assim e eu quero jogadores que são... mais de acordo com o meu estilo. Porra, agora, repito, não tô dizendo que só isso é o trabalho, não. Ele escolhe os caras e podia muito bem fazer um trabalho de merda e os caras jogarem bem. Tá aí, né, família? Debate bom, cara, mas eu concordo muito com o Cantarelli, cara. É muito fácil você olhar pro Vasco agora, um Vasco que tá tendo boas partidas, que conquistou resultados, e você falar que o trabalho do Maurício Barbieri era mais fácil, porque não é. Né? Você viu que o Maurício Barbieri, ele chegou no Vasco e não chegou com o Léo, com o Jair, jogadores foi chegando semana após semana, ele tendo que adaptar, né, montar o esquema de jogo, chega um, chega outro, agora chegou o Capasso, por exemplo. Então é muito fácil você ver agora que o time tá dando certo
certo você falar, não, o trabalho do Maurício Barbieri era mais fácil. Eu discordo totalmente. E quando você pega eles falando que o Flamengo teve um nível de exigência muito maior, mas quando você olha pro elenco do Flamengo, ele é mais preparado que o do Vasco nesse momento. Ou seja, tinha que passar tranquilo por esse nível de exigência. Então não dá pra comparar, na minha opinião, não é porque eu sou vascaíno, acho que o trabalho do Maurício Barbieri aqui no Rio de Janeiro é muito melhor nesse momento, é claro, do que Diniz, do que o treinador do Flamengo e também do Botafogo. Sem sombra de dúvida, não é porque eu sou vascaíno, eu acho que o Vasco hoje apresenta o melhor futebol. Sem clubismo, eu acho que o Vasco apresenta o melhor futebol, consequentemente o Barbieri tem aí o melhor trabalho. Para finalizar o nosso vídeo, o João Guilherme também deixou a opinião dele. Se liga só. E na segunda-feira, galera, aí é o seguinte, faz tempo que eu não falo isso, até porque não acontecia. Mas depois de muito tempo, o Vasco chega como favorito contra o Flamengo. Pelo que aconteceu recentemente, o Vasco venceu o Flamengo no Maracanã. O Flamengo está em crise, o Flamengo não está se encontrando e o Vasco, pelo contrário, está acertando o seu rumo. Maurício Barbieri faz um bom trabalho, novos jogadores chegaram, estão se encaixando, então o momento do Vasco é muito melhor. Então não há como negar. O Vasco é favorito no Clássico dos Milhões. Agora, se vai se classificar, aí é uma outra história. Porque no futebol nem sempre o favorito vence, nem sempre o favorito se classifica, e principalmente num clássico deste porte, como é o Clássico dos Milhões, entre Flamengo e Vasco da Gama. Tá aí, né, família? O João Guilherme já foi mais pelo lado do momento, né? E o Vasco tá, sim, vivendo um melhor momento, o Flamengo tá tendo protesto, crise interna, podemos dizer assim, jogadores lá não estão rendendo, e o Vasco tá no bom momento, jogadores estão crescendo, e eu acho que, assim, esse resultado, se for negativo, o Vasco não conquistar a classificação para a final do Campeonato Carioca, isso não vai pesar internamente. Né? O trabalho, ele foi feito. A gente teve 3 clássicos, o Vasco jogou muito bem. Chega numa decisão, numa semifinal, onde o vascaíno não imaginava que a gente chegaria com essa confiança, com esse status de falar assim, cara, a gente pode passar, chegar na final e ser campeão do Campeonato Carioca, justamente porque o trabalho estava iniciando, a gente não sabia como o Léo ia chegar, o Jair, o Piton, o Puma e outros reforços que chegaram no Vasco. Então eu acho que a pressão tá do lado de lá. Maurício Barbieri e os jogadores do Vasco têm que aproveitar isso, né? Principalmente nesse primeiro jogo. O Vasco já tá com uma vantagem. Se o Vasco conquistar um resultado positivo nesse primeiro jogo, irmão, a gente vai dar um passo muito importante aí para conseguir essa classificação. E eu, cara, tô bem esperançoso de ser campeão carioca em 2023. Me conta se você tá com essa confiança também. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.